Senhor, nós pedimos, Deus Pai, toda a honra, toda a glória, toda a glória, que o Senhor tem feito sobre esses filhos. Abençoa todos nós também, estamos assim. Fala nos nossos corações, amigos, com teu palavra. Derrama teu poder, graça, benignidade, misericórdia, fidelidade. Ouça isso. Glórias a Deus, aleluias. Estamos alegres e felizes, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos guardado e Ele tem nos livrado do mal. Hoje, mais um culto de ensino, onde estaremos assim aprendendo a respeito da bendita e gloriosa palavra do nosso Deus. Convido os irmãos a se colocar em pé para fazermos uma oração para a abertura deste trabalho. Oremos. Pai querido, Pai santo, Pai de poder e de glória, toda honra e todo louvor ao teu bendito nome, Senhor. Nessa noite nós estamos aqui reunidos para ouvir a tua voz, Senhor. Ensina-nos, Senhor, os teus mandamentos, ensina-nos, Senhor, as tuas ordenanças, Senhor. Opera maravilha nesta noite, venha salvar, curar, libertar, manifestar a tua graça, Senhor. Ó Deus, joga por terra toda a fúria do adversário, tudo aquilo que porventura, Pai querido, Ele queira manifestar contra a tua igreja, Pai. Fala a cada coração, Senhor. Opera nesta noite, ó Deus. Usa-nos como instrumento afiados em tuas mãos, Senhor. Porque nós cremos em ti, dependemos de ti, a nossa vida pertence a ti, Senhor. Derrama poder nesta noite, é o que te pedimos, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Podemos tomar assento, a irmã Yaci está com oportunidade para entoar os hinos da harpa. Glória a Deus, aleluia, e cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos louvar o hino 46. Glória a Deus. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus. Glória a Deus, aleluia. Corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alterquei o seu pendão, firme sempre até morrer. Esformados já os negros batalhões do grande usurpador, declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alterquei o seu pendão, firme sempre até morrer. Glória a Deus, Quem aleluia. receio sente no seu coração Deus de poder, e Deus de fraco glória, se aleluia. mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alterquei o seu pendão,
Sejamos todos a Jesus leais, pra seu real perdão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alteguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o hino 88. Glórias a Deus, Glória a Deus. aleluia. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glórias a As Deus, bênçãos aleluia. mil do teu amor, Deus santo, aleluia. ao esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glórias a Deus, aleluia. Deus, verei brilhar, aleluia. se não andar, Glórias a o Deus. mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz, primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. É verdade, Deus, Quando aleluia. for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viverei, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. É Deus, aleluia. Glórias a Seja o Deus. nome do Senhor. Vamos também louvar o hino 169. Glória a Deus. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No Deus, aleluia. não pensava, nem Deus na maravilhoso, minha perdição, aleluia. Deus santo, nem Deus vivo, Deus de alma poder, Deus de desejava glória, te adoramos, Senhor, aleluia. a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama,
pecados. É verdade, Deus, aleluia. Fui aos pés do Salvador. Sim, papai querido, aleluia. E ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glórias a Deus, aleluia. É maravilhoso pertencer ao Glórias teu a Deus, Jesus. aleluia. É verdade, Deus. Ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glórias a Deus, Glória a aleluia. Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus Santo, Deus vivo, Deus de poder e Deus de glória. Maravilhoso é Ele, poderoso é Ele, só Deus é o Senhor. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, o Salmo de número 3, e estaremos lendo todos os versículos como é costume desta igreja. Salmo de número 3, do versículo 1 ao versículo 8. O título assim proposto na Bíblia diz assim: Confiança em Deus e na adversidade. O versículo 1 relata: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Querido Deus, toda honra, toda glória e todo louvor ao teu bendito nome. Protege-nos, Senhor, guarda-nos, ó Deus. Usa-nos nesta noite como instrumento em tuas mãos, Senhor. Fala ao teu povo, alimenta-nos com a tua palavra, porque precisamos aprender de ti, Senhor, para sobrevivermos neste mundo tribuloso, Senhor, para escaparmos das artimanhas ciladas do nosso arqui-inimigo, Senhor. Abençoa a tua igreja, fala com a tua igreja nesta noite, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso eterno Salvador. Amém. Podemos tomar assento em nome de Jesus. Queridos, iremos falar esta noite com um tema que nos diz assim: a salvação vem do Senhor. A igreja sabe disso, não é verdade, igreja? A igreja sabe que a salvação não tem outro lugar para vir a não ser de Deus. E o que é uma salvação, queridos? Nós entendemos que a salvação, ela é o ato ou o efeito de salvar alguém de uma situação desesperadora de risco. Quando alguém se encontra numa situação dificultosa na sua vida, numa situação que não tem para onde escapar, é neste momento que pode lhe surgir uma salvação. É nesse momento que alguém pode
lhe socorrer. Nós, atual igreja do momento, seres humanos viventes na face da terra, nós vivemos em um mundo perigoso, um mundo caído no caos. E é neste mundo que nós vivemos, queridos, que nós precisamos constantemente brigarmos para sobrevivermos. Não podemos entregarmos. Temos que 24 horas, se assim estivermos de prontidão, lutarmos para sobrevivermos, para partirmos desse mundo somente no dia estipulado pelo nosso Deus. Alguns abreviam a sua partida deste mundo, se entregam aos perigos do dia a dia. E nós temos que vigiar. A Bíblia ensina nós a vigiarmos. É aqui, queridos, é aqui neste mundo que temos de buscar a nossa salvação para os dias atuais e, acima de tudo, para o porvir. É aqui, enquanto nós vivemos na terra dos viventes, nessa terra aqui, que nós temos que buscar a salvação em Cristo Jesus. É aqui que nós temos que lutarmos para sobrevivermos às afrontas do arqui-inimigo. Queridos, nós vivemos num mundo onde nós, seres humanos, somos a causa de todo o mal que existe. Porque o ser humano é lhe dado o livre-arbítrio e ele pode praticar tanto o bem como o mal. E o que nós vemos na atualidade são pessoas maldosas que esqueceram o lado do bem e procuram cada vez mais fazer o mal. É o próprio homem, é o próprio ser humano com as suas próprias mãos que faz com que este mundo fique perigoso, que faz com que esse mundo fique tenebroso. Sabemos que nós brigamos com as potestades que estão operando neste mundo, as potestades das trevas. Mas elas não têm poder para nos atacar, a não ser quando nós damos lugar, quando nós somos usados pelo príncipe que está no deste mundo. Hoje é mais fácil encontrar pessoas que estão jogando do lado do mal do que aqueles que estão jogando do lado do bem. Obviamente que existem muitas pessoas bondosas, mas em contrapartida existe muitos patifes por aí, muita gente maldosa, interesseira e dissimulada. E é neste mundo que nós temos que sobreviver, vencer e alcançar a nossa salvação, para um dia nós podermos morar na eternidade com Deus. Algumas pessoas pensam que poderão ter uma nova oportunidade neste mundo e se enganam. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. O que tem que se adquirir agora. E nós temos que adquirir o que é o melhor. Não sabemos o nosso dia, não sabemos a nossa hora. Não sabemos aonde que nós iremos tombar. Não sabemos o nosso momento final. Deus o sabe. Mas o que Deus passa para nós é que nós venhamos nos solidificarmos no conhecimento da sua palavra, para não errarmos o caminho da glória. É dado ao homem o livre-arbítrio, é dado ao homem a oportunidade de escolher como quer passar a sua eternidade. E a nós, Igreja de Jesus, que conhecemos a palavra, sabemos o caminho verdadeiro e genuíno. O texto que nós lemos aqui nesta noite, o texto lido aqui, ele nos diz que o Senhor vem, que do Senhor vem a salvação. É de Deus que vem a salvação. O salmista aqui estava em perigo de vida. Ele estava correndo risco de vida. Porém, ele mesmo no perigo, ele relata que o seu sono seria tranquilo. Veja o versículo
versículo 5, que ele dormiria tranquilo. Por quê? Porque a confiança do salmista estava solidificada na proteção divina. Obviamente que a Bíblia diz que nesse mundo nós teremos tribulações. Nós estamos sujeitos a todas as intempéries deste mundo. Doenças, dificuldades, afrontas. Não somos diferentes de outros seres humanos que vivem na face da terra que não tem Deus. Somos de igual modo semelhantes. Temos um corpo humano, um corpo sujeito ao que acontece no mundo. Mas a nossa diferença pesa ao nosso favor no momento em que nós temos Deus como nosso Salvador. Quando nós temos Deus em nossa confiança, é o que o salmista diz para nós. Vamos passar dificuldades, sim, queridos. Enquanto estivermos nessa terra, teremos as nossas dificuldades. Mas as dificuldades que nós teremos nessa terra são causas nossas. Porque a lei da semeadura é para todos. Aquilo que o homem planta, o homem colhe. Se hoje eu passo alguma dificuldade na minha vida, foi adquirida na minha adolescência, na minha juventude. E assim será até a minha morte aqui na terra. Nós somos a causa das dificuldades que passamos neste mundo. Obviamente que algumas pessoas inferem nessa situação, mas não estamos aqui para culparmos terceiros. Temos que buscar uma melhora. Temos que buscar alguém que possa nos salvar, alguém que possa tranquilizar os nossos corações. A nossa vida, queridos, como a do salmista, não é diferente. A nossa vida, como o salmista relata aqui, também é baseada em Cristo Jesus. Porque Deus é o único que pode nos dar tranquilidade neste século e pode nos dar a vida eterna no porvir. Temos a confiança em Deus. A Bíblia diz que não há outro meio de salvação para a raça humana. Talvez o homem incrédulo, talvez o homem arrogante e prepotente não creia na palavra de Deus, porque acredita que tem outro meio de se encontrar a luz no fundo do túnel, como alguns costumam dizer. Mas nós que cremos na palavra de Deus sabemos que isso é ilusão, isso é fixação, é ficção. Nós sabemos que a verdade está baseada na palavra de Deus. E se Deus diz que não existe meios do homem se salvar nessa terra sem a presença dele, eu creio. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devão ser salvos. O único nome que pode levar o homem à salvação é Jesus Cristo, porque Ele é o autor da vida. Queridos, nesta noite eu quero aqui falar com os irmãos dentro de 4 itens para aprendermos mais um pouco sobre o único meio da salvação para nós que vem de Deus. E pedimos ao Senhor que nesta noite, aqueles que estão ouvindo a nossa palavra através deste microfone, que abram o seu entendimento, porque hoje pode ser o dia da tua salvação, porque o dia de amanhã não cabe a ti. Nós queremos falar a respeito de 4 itens que nós trouxemos o tema. O primeiro item que nós queremos falar nesta noite: o que é a salvação de Deus? É um questionamento. O segundo diz: para o que conduz a salvação de Deus? Para onde nos leva a salvação de Deus? O terceiro item que nós queremos também aqui explanar esta noite nos diz: o que é a salvação? O que a salvação de Deus envolve? E o quarto e último item nesta noite: qual o objetivo da salvação de Deus? Eu quero contar com a ajuda desta amada igreja, que vai fazer 3 anos que aqui estamos reunidos e já tem aprendido como é o trabalho desta congregação. Quero contar com o teu apoio, igreja,
para que este estudo nesta noite fique mais aprimorado e nós venhamos nos degustar desse delicioso, podemos dizer, ceia que o Senhor nos dá, dessa deliciosa ceia que o Senhor nos dá nesta noite. Alguém, por gentileza, localize para mim João capítulo 3 e o versículo 16. Vamos começar aqui com o primeiro item. O que é a salvação de Deus? Quero responder assim: é o seu amor revelado a nós no seu Filho. A salvação de Deus, ela foi revelada, glórias a Deus, no amor que Deus tem pelo seu Filho e pelos seres humanos. O amor, aleluias, que o Senhor Jesus Cristo empenhou em se entregar na cruz do Calvário por todos nós. A salvação de Deus é o amor revelado no Cristo na cruz do Calvário. Aqui nós, como igreja, reconhecemos esse grande e maravilhoso sacrifício para nos dar a liberdade de irmos morar no céu naquele grande dia. E esse sacrifício que Cristo fez ali na cruz do Calvário não foi somente pela sua igreja, foi por todas, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele não faz acepção. Não é verdade, igreja? Ele não faz acepção. E se aquele que estiver em vida quiser reconhecer esse sacrifício, que se entregue nesta noite ao Cristo Redentor, que se entregue esta noite ao Cristo Salvador e receba em seus corações o verdadeiro e genuíno amor derramado pelo Senhor Espírito Santo. E naquele grande dia poderá degustar da gloriosa salvação para morar a sua eternidade com Deus na Nova Jerusalém, a cidade que o Filho preparou para aqueles que nele creem. Leia para mim, por gentileza, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Veja bem, queridos, somos assim privilegiados. Deus amou este mundo, de um tanto que Ele enviou o Filho dele, justo, puro, para neste mundo, para que todo aquele que nele cresce ou crê, não venha morrer, mas venha ter a vida eterna. Ou seja, a partir do momento, igreja, que reconhecemos Jesus, acreditamos em Jesus, a nossa vida deste mundo, ela passa para o mundo na eternidade. Glórias a Deus por isso. Este é o amor que Deus tem revelado para toda a raça humana. Infelizmente, e podemos dizer isso com muito pesar no coração, infelizmente existem muitas pessoas que estão com as suas vidas condenadas porque não creem na palavra de Deus, e muitos que creem e não colocam em prática. A Bíblia diz que o próprio diabo, ele crê, ele só não segue. Infelizmente muitas pessoas irão sofrer as consequências das suas rebeldias. Infelizmente muitas pessoas irão passar dessa vida para outra vida, mas a vida de sofrimento, não a vida de felicidade e gozo eterno com o nosso Deus. Mas a igreja persevera neste caminho, igreja. Não desvie nem para a esquerda, nem para a direita, e não olhe para trás. E seja sempre marchando em direção ao Cristo, que entregou por ti a vida dele na cruz do Calvário. A salvação de Deus é a revelação do amor, aleluias, do amor de Deus, que enviou o seu Filho para se sacrificar por nós. Amém, igreja? Guarda isso no coração, medite
e coloque em prática sobre as tuas vidas, ou sobre a tua vida. Coloque em prática. Na hora que você sentir alguma tristeza, algum desânimo, tiver o intuito de parar, lembre-se, Jesus carregou aquela cruz por ti. Honre-o e receba o melhor que Ele tem para lhe dar. Alguém localize para mim, João capítulo 1, versículo 12. O que é a salvação de Deus? A salvação de Deus é a filiação divina para todos os que aceitam Jesus, seu Filho, como Senhor das suas vidas. Novamente quero aqui pincelar dentro dessa situação. Você hoje, que não recebeu Jesus como seu Senhor, é uma criação. A base está lá em Gênesis, capítulo 1. Fomos criados pelas mãos do Senhor. E o Evangelho de João nos diz que nós só podemos ser filhos de Deus se nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, se nós cremos no seu nome. É o que a igreja fez. Só pode se tornar filho de Deus, receber a filiação divina, todos que aceitam Jesus, o Filho de Deus, como Senhor das suas vidas. A pessoa que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador é uma criação de Deus. E a criação de Deus, mediante a Bíblia, o homem, se não reconhecer Jesus para se tornar filho, não pode morar no céu, a nova Jerusalém que Jesus foi preparar. Por isso é interessante, igreja, que nós não venhamos desviarmos dos planos de Deus. Como eu costumo dizer, os nossos anos nessa terra são contados. Não sabemos até quantos anos iremos sobreviver. Agora na mídia, uma professora foi encontrada depois de 22 dias desaparecida, morta. Morreu aos seus 56 anos, nova. Mas só ela e Deus sabe qual o caminho ela escolheu para passar a sua eternidade. Talvez estaria até pensando na aposentadoria, mas a sua vida foi ceifada. E para nós não é diferente, queridos. Assim como ela perdeu a vida dela, num dia como o de hoje, podemos assim dizer, assim também pode ser a nossa. A nossa pode ser na virada da noite, pode ser aqui um dia, 10, 20, não sabemos. O importante é nós estarmos convictos de conhecermos a palavra do Senhor e ter colocado em prática sobre as nossas vidas. Para quando esse fato acontecer conosco e nós venhamos a despertar na presença do Senhor, tenhamos feito a melhor escolha nessa terra. Não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã cabe a Deus. É importante o que nós tivemos de fazer, fazermos agora, enquanto o dia se chama hoje, enquanto estamos com vida. Se tornarmos filhos de Deus, como a Bíblia Sagrada, o livro da verdade revela. E a filiação divina, glórias a Deus por isso, é para todos os que aceitam Jesus como seu Salvador e creem no seu nome. Confirme isso para mim, por gentileza, igreja. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Mas a todos, veja bem, Deus não faz exceção, mas Ele é bem objetivo. Mas a todos quantos o receberam. Receberam quem? Jesus. Mas a todos quantos receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, aos que creem no nome de Jesus. Ponto final. Igreja, hoje, se porventura a
trombeta soasse e você estivesse aqui viva, você seria arrebatada, levada para morar com Deus. Se porventura você viesse a óbito agora, e daqui a alguns anos a trombeta soasse, dentro deste compromisso que tu tem com o Senhor, você iria ressuscitar para se encontrar com Deus nos ares. Agora, em contrapartida, se porventura você não tivesse crido no nome do Filho de Deus, entregado a tua vida para Jesus, a trombeta soasse agora, você viria aqueles que creram ir embora e você ficaria aqui para passar a grande tribulação. Se porventura tu viesse a óbito agora, e daqui a 10 anos a trombeta soasse, quando você ressuscitasse, quando você despertasse do teu sono, você seria lançado para o trono branco e ali seria julgada e enviada para o inferno, o sofrimento eterno. Veja que as nossas escolhas, como eu disse, o que o homem planta e colhe. Se nós sofremos as dificuldades que sofremos hoje, nós somos culpados, porque um dia nós escolhemos isso, na nossa adolescência ou na nossa juventude. E assim também é mediante a palavra de Deus. Aquilo que você opta para você aqui, é o que você vai ter na eternidade. A escolha, ela é individual, ela é pessoal. Nós estamos debaixo do livre-arbítrio do Senhor. Todos quanto recebem Jesus, todos quanto creem no nome de Jesus, a Bíblia diz que Deus os torna seus filhos. Então, igreja, você hoje é filha do Deus vivo. Se Deus voltar hoje para levar os seus filhos, você fará parte desses que irão embora deste mundo de tribulação. Alguém localize para mim Efésios capítulo 1, versículo de número 7, e outro localize para mim 1 João capítulo 5, versículo 16. Continuando no primeiro item, o que é a salvação de Deus? É o perdão de pecados para todos os que pedirem. Queridos, a Bíblia diz que não existe um homem que faça o bem e não peque. A Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, homem. Glórias a Deus por isso. Mas é necessário que nós venhamos ter hombridade, é necessário que nós venhamos ter atitude para chegarmos diante de Jesus e pedirmos perdão dos nossos pecados. Pecamos 24 horas, porque estamos dentro de um corpo pecaminoso. Existem 16 desejos da carne para nos levar a praticar o pecado, e somente 8 desejos para o Espírito para praticarmos a bondade. É por isso que nós estamos vivendo num mundo onde a maldade está imperando, porque o homem dá mais vazão para os desejos da carne do que o desejo do Espírito. Somos pecadores e temos por obrigação, se queremos alguma coisa com Deus, reconhecer os nossos erros e pedir perdão, pedir ao Filho que interceda junto ao Pai para nos perdoar. Isso é salvação de Deus. É nós reconhecermos os nossos erros. E para Deus não existe pecado, pecadinho ou pecadão. Para Deus tudo aquilo que fere a sua palavra, a sua santidade, é pecado. E o homem que peca está sujeito a uma penalidade segundo a palavra de Deus. Por isso é importante que nós venhamos estar constantemente, igreja do Senhor, ligados em espírito, constantemente orando, pedindo graça ao Senhor, para nos dar sabedoria ao abrir e fechar os nossos lábios, para pedirmos ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos perdoe, e nos ensine a falar, a pronunciar, a nos comportarmos, porque a nossa carne, a tendência é nos levar a praticar o pecado.
A salvação de Deus é o perdão de pecados para todos os que pedirem. Pecou, peça ao Filho, peça a Jesus perdão, para que Ele venha interceder junto ao Pai e nós venhamos ser perdoados. Veja o que diz Efésios capítulo 1, versículo de número 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Em quem temos a redenção, o perdão, glórias a Deus, Jesus, mediante o seu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário para nos purificar, glórias a Deus, a remissão das nossas ofensas. Temos que pedir para Deus nos perdoar, porque Ele é riquíssimo em graça. Deus nos perdoa, obviamente, que toda causa tem um efeito. Os nossos pecados, eles não passarão em brancos. Seremos penalizados, mas seremos perdoados. Agora, se nós não pedirmos a Deus para perdoar os nossos pecados, nós seremos penalizados e continuaremos debaixo dessa pena, o sofrimento. E se porventura viemos a partir deste mundo, iremos sofrer as consequências na eternidade. Por isso é fundamental que nós venhamos ter atitude e pedir perdão a Deus pelos nossos pensamentos, pelo aquilo que a nossa visão, a nossa vista alcança e leva para o coração. Por isso a Bíblia diz: se o teu coração não te acusa, tende paz com Deus. É o primeiro que acusa quando fazemos algo errado. Então vamos nos avaliar constantemente, igreja. Não é porque hoje nós temos Jesus, que nós reconhecemos Jesus, o Filho de Deus, como nosso Salvador, que nós estamos salvos. Nós estamos dentro do processo da salvação. Estamos nessa terra e somos seres humanos como os outros. Como eu disse, a nossa diferença se baseia que nós temos um advogado, nós cremos nele. Nós entregamos a nossa vida a ele. Mas estamos sujeitos aos mesmos erros, às intempéries deste mundo. Mas se nós vigiarmos, tomarmos cuidado da nossa vida, com certeza iremos errar menos. E obviamente que errando menos, temos a condição de nos consolidar como salvos naquele grande dia e chegarmos à eternidade. Cabe a cada um. Devemos policiar. Não somos mais santos que ninguém. Estamos dentro do processo de santidade. Não somos santarrão. Somos pessoas que querem agradar a Deus, que reconhecemos os nossos erros, outrora debaixo do pecado, mas agora queremos consertar esse erro, porque cremos que se morrermos dentro deste erro, iremos sofrer eternamente, e nós não queremos isso. Obviamente que nós também reconhecemos que Cristo se entregou por nós, e nós temos uma dívida para com Ele, e só podemos pagar isso se buscarmos para a nossa vida o perdão, e colocar sobre a nossa vida a hombridade de sim, sim e não, não, para transformar, moldar o nosso caráter num caráter genuíno, aonde Deus é o nosso idealista. Amém, queridos? 1 João capítulo 5, versículo 16, confirmando o que nós estamos falando nesta noite, porque é fundamental termos base, não falarmos dos nossos conhecimentos humanos, mas sim aquilo que vem da palavra de Deus, porque é ela que faz a diferença nos corações. Leia para nós, por gentileza. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que ore. Amém? Se alguém vir, isso aí está generalizando, se alguém ver seu irmão pecar, pecado que não é para a morte, vai interceder por ele, vai orar
por ele, vai pedir perdão por ele. A igreja pode fazer isso. Quando vê alguém que está debaixo de um pecado que não é para a morte, porque a Bíblia diz que existe pecado para a morte. Entende isso, igreja? Existem pessoas que cometem um pecado que é para a morte. A vida deles será arrancada deste mundo. Mas a Bíblia diz para nós, se nós vemos alguém, o irmão pecar, o pecado que não é para a morte, nós devemos interceder. E Deus vai dar a vida para que ele não pereça. E venha reconhecer o erro e pedir perdão para Deus. A salvação de Deus é o perdão dos pecados para todos os que pedirem. Amém? Levantou de manhã, dobre o joelho, Senhor, me perdoe. Errei, preciso de Ti, tenha misericórdia de mim. Perdoa o meu vizinho da direita, perdoa o meu vizinho da esquerda, perdoa o meu vizinho de frente, o vizinho de trás, os vizinhos que estão ao redor da minha casa. Talvez eles não compreendam a Tua palavra. E eu tenho certeza que se eles não forem perdoados, estão condenados. Trabalha na vida deles, Senhor. Trabalha, Senhor Espírito Santo. E assim você vai viver na sua vida, intercedendo por todos. Como a Bíblia ensina que nós devemos levantar as nossas mãos santas e interceder. Orar a Deus para que Ele venha tocar, para que Ele venha trabalhar na vida dessas pessoas, que elas venham dar lugar para ouvir a palavra de Deus. Porque a Bíblia é bem clara: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus não adianta. Ele não ouve, ele pode estar debaixo do palanque, debaixo do púlpito, e o homem de Deus pregando. Ele não é de Deus, ele não está ouvindo. A mente dele está ligada a outra coisa no mundo. Não é de Deus. Não adianta você querer ter contenda com ele, ter embaixo. Ele não precisa. Deixe ele ao largo. O dia dele está marcado, como cada um de nós está. Aí a verdade vai chegar para ele. O importante é nós, com amor, pregarmos o Evangelho, ensinar as pessoas a pedirem perdão, a reconhecerem seus erros e buscarem o Filho de Deus para a salvação. E nós não podemos desviar deste caminho. Nós não podemos afastar do que Deus tem proposto para nós, porque senão nós iremos nos tornar tolos. Iremos fazer sacrifício de tolo. Amanhã estaremos condenados. O que é a salvação de Deus? Localize para mim Tito, capítulo 2, versículo 13. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. O que é a salvação de Deus? É a esperança viva para todos os que nele crêem. É uma esperança que nunca morre. No mundo diz que a esperança é a última que morre. Para o cristão, o crente em Jesus, é uma esperança viva, porque você crê nele, você crê na palavra de Deus, você crê no sacrifício do Filho de Deus, você crê em Deus Pai. Então é uma esperança viva, a salvação de Deus para ti. Ela não vai morrer nunca, ela não vai se acabar nunca, mesmo que você esteja passando por afrontas do adversário, mesmo que você esteja passando por alguma adversidade, como as enfermidades, não é verdade? Como as finanças no vermelho, como atrito em família, não sei qual a adversidade, seja qual for, a tua esperança em Deus, ela tem que ser viva e continuar viva. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã virá a alegria. Então a nossa esperança é essa, queridos. A salvação de Deus, ela é viva para nós. Dure o tempo que durar. Nós temos essa convicção, essa fé, que deixa o nosso coração palpitando alegremente e constantemente. Tito, capítulo 2, versículo 13. Leia para nós. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando
aguardando a esperança, ou a bem-aventurada esperança, e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Essa é a esperança viva da igreja. Estamos esperando, estamos aqui na expectativa da volta do nosso Salvador, para nos dar uma morada celestial. E a Bíblia diz que lá não haverá choro nem ranger de dentes, não haverá dor, não haverá morte, e viveremos para todos sempre. Glórias a Deus por isso. Esse nosso corpo aqui não, isso aqui é pó. Do pó eu vim, do pó eu irei. Ele está acabando. A cada dia que passa adquirimos um cabelo branco. A cada dia que passa é uma ruga. A cada dia que passa envelhecemos. Estamos indo para o fim. Entende isso, igreja? Mas não devemos perder a esperança. Não devemos desanimar, como alguns estão desanimados por aí. Temos a certeza que o amanhã, no porvir, nos aguarda a glória, nos aguarda a eternidade com o nosso Deus querido. Esse que nós professamos agora, nessa terra, a terra dos viventes. Amém, igreja? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. É capítulo 4? 4, versículo 10. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos filhos. Amém? Por isso nós trabalhamos. Por isso nós trabalhamos e lutamos neste presente século. Nós estamos aqui trabalhando. Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, pela própria palavra está condenado. Não é verdade? Mas nós estamos aqui trabalhando. Estamos levando o evangelho. Estamos usando a mídia, a internet, o que chega a nós. Os aparelhos de comunicação, microfone, caixa amplificada, etc. Estamos fazendo um trabalho. Estamos trabalhando dia e noite para o Senhor. Mas também estamos lutando para não sermos atingidos pelos dardos inflamados de Satanás, que usam pessoas malignas para tentar estorvar o caminho da salvação, para as pessoas não alcançar aquilo que Deus tem nos usado para levar. Estamos aqui trabalhando, estamos aqui lutando, esperando o nosso Deus vivo. Glórias a Deus, que é o Salvador de todos os homens, e principalmente dos fiéis. Quem são os fiéis? A igreja. Deus é o Salvador de todos os homens, toda a raça humana, principalmente dos fiéis, principalmente da igreja. Por isso nós vamos continuar nessa esperança viva, trabalhando para o Senhor e lutando para sobreviver, não antecipando a nossa morte, porque ainda queremos ser muito usados pelo Senhor. Vigiemos. A Bíblia diz que nós devemos andar de dia, porque a noite é trevas. Então vamos vigiar. Não vamos estar andando em roda de escarnecedores, em lugares que nos trazem o perigo, porque nós temos um arco-inimigo que fica na espreita, esperando nós darmos um lugar para ele dessecar a nossa vida. Entende isso, igreja? Vigiemos, porque a salvação de Deus é a esperança viva para todos que nele creem, e a igreja crê. Amém? Localize para mim Gálatas capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 7. João capítulo 8, versículo de número 36. Gálatas capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 7. São 4 versículos. E o Evangelho de João capítulo 8, versículo 36.
Vamos entrar no segundo item. Para o que conduz a salvação de Deus? A salvação de Deus, ela nos conduz da escravidão para a liberdade. Ou seja, autonomia de vida sem acusação do diabo. Quando nós estamos no pecado, nós estamos debaixo de uma escravidão. A escravidão do nosso acusador, que é Satanás. Estamos levando um jugo pesado. Somos acusados por ele. Alguns estão debaixo da escravidão do vício do álcool. Outros da cocaína, da maconha, do adultério, da fornicação. Você está entendendo, igreja? Da mentira, da fofoca. E todas essas atitudes, o autor é quem? O diabo. O nosso inimigo. É ele que impõe essa escravidão sobre os seres humanos. E quando é que o homem pode se livrar dele? Da acusação dele? É reconhecendo Jesus como seu Salvador. Porque o diabo, ele é onipotente. Só que a força, o poder dele não se iguala ao nosso Senhor, que é onipotente, onipresente e onisciente, Criador do céu, da terra e do mar, de tudo que ele usar. Entendeu isso, igreja? O diabo é mais forte que nós, mas não é mais forte que o nosso Deus. E a Bíblia diz que se nós estivermos com a vida na mão do Senhor, nada nos tocará. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, você não será atingido. Nenhuma acusação estará sobre a tua vida. É a palavra de Deus. Entendeu isso, igreja? Então, a salvação de Deus, ela nos conduz da escravidão para a libertação. Aleluia! Nos dá autonomia de vida, aonde ninguém pode apontar o dedo para nos acusar. Aonde Satanás não tem poder para te acusar, igreja. Você vai andar com passos firmes nessa terra, sem nenhuma acusação, porque as velhas coisas se tornaram novas. Você antes estava debaixo do pecado, cometia pecados. Depois que você reconheceu Jesus como seu Senhor, o seu libertador, o seu Salvador, tudo que você fez foi jogado no lago do esquecimento. Obviamente que você vai colher aqueles frutos podres que você plantou na sua vida, até o dia que você reconheceu Jesus. Depois que você colher toda a podridão do mundo de pecado, aí você vai começar a colher aquilo que você está plantando, que é de primeira qualidade na presença do Senhor. Entendeu, igreja? Veja o que diz Gálatas capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 7, por gentileza. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Palavra poderosa, palavra genuína. Glórias a Deus por isso. Assim também nós, somos nós, igreja. Quando éramos meninos, quando estávamos no mundo, largado, nós estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos pecados deste mundo. É a Bíblia que diz. Mas quando veio a plenitude dos tempos, mas quando você reconheceu Jesus como teu Salvador, quando você reconheceu que Deus enviou o seu Filho, que fora nascido da mulher, nascido sobre a lei ou o pecado que existia, para nos remir, quando você o reconheceu, você
filho de Deus. Você não está mais debaixo da lei do pecado, você está debaixo do livre-arbítrio. O teu jugo agora é o jugo de Cristo. E você não pode voltar para trás. É o que a Bíblia diz: assim já não és mais servo, mas filho. E se você, igreja, é filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Vai morar no céu. É a palavra. É o privilégio que você tem de abdicar os desejos da carne, os desejos deste mundo, para servir a Deus. É por isso que a Bíblia diz: aquele que é amigo do mundo, ele é inimigo de Deus, ele se constitui inimigo de Deus. Porque as coisas que tem no mundo não agradam a Deus. Entende isso? A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. Quando diz esse mundo, diz que as práticas mundanas estão arquitetadas pelo diabo. Quando você vê a mídia inventando um quadradinho de 8, isso aí está vindo lá do poço das trevas para pegar o seu filho e fazer que o coração dele seja embrutecido e a presença do Espírito Santo não adentra. Porque ali naquela atitude você está expondo o seu corpo. E a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E a tendência do diabo é denegrir o teu corpo, é prejudicar o teu corpo. É por isso que o vício do álcool não é bem visto aos olhos de Deus. Porque o corpo do ser humano é o templo do Espírito Santo, não lugar para que Satanás pouse com seus demônios. Entende isso? Por isso que um drogado, Deus quer que ele seja recuperado. Porque aquele corpo que ele tem ali é um lugar para habitar o Espírito Santo, não as hostas do demônio. Porque a Bíblia diz: aquele que se mata, ou aquele que destrói o seu corpo, não irá adquirir salvação. Veja qual grande coisa Deus nos deu. Ele nos liberta da escravidão do pecado. Ele nos dá liberdade nele para herdarmos a vida eterna. Por isso nós não podemos recuar. Por isso nós não podemos voltar às práticas antigas, às práticas mundanas. Outrora isso fez parte da nossa vida. Agora não, nós temos que seguir o que Deus diz: sede santo, porque eu sou santo. Sem santidade o homem não poderá encontrar a Deus. Deus conhece e sabe que nós somos falhos. Mas Ele sabe se nós queremos mudar ou não. Ele tem onisciência. Ninguém vai iludir a Deus. Veja o que diz João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois Jesus nos libertar, verdadeiramente estamos livres. Como Jesus pode nos libertar? É nós o reconhecendo como o nosso libertador, o nosso Senhor. É deixarmos que o Senhor Espírito Santo trabalhe em nossos corações. É tirando toda a podridão que porventura possa estar dentro dos nossos corações, tudo aquilo que não agrada a Deus, e deixar o Senhor Espírito Santo florar os nossos corações de amor, de bondade, de paz e da palavra de Deus, para que dos nossos lábios venha fluir a verdade. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Que a nossa boca, os nossos lábios venham ser abertos somente para que o nome do Senhor seja edificado, seja glorificado, não para que o nome de Satanás venha a ser o fator primordial. Somos separados, fomos chamados para sermos separados, porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Vamos continuar
para mim. 1 João capítulo 4, versículo 2. 1 João capítulo 5, versículo 1. Para o que conduz à salvação de Deus, para o reconhecimento e a confissão que Cristo é o nosso Senhor. A salvação de Deus, queridos, ela nos conduz a testemunharmos dos quatro cantos deste mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Antes de nós não conhecermos a salvação de Deus, a gente talvez seria como alguns estão neste mundo, falava até mal do povo que prega o Evangelho. Entende isso, igreja? Amém? Então, a salvação de Deus nos conduz para o reconhecimento e a confissão que Cristo é o nosso Senhor. Leia 1 João capítulo 4, versículo 2. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne foi gerado pelo Senhor Espírito Santo no ventre da bem-aventurada Maria. A Bíblia diz, é de Deus. Glórias a Deus por isso. Devemos testemunhar, devemos reconhecer a Jesus Cristo como nosso Senhor. Devemos falar para as pessoas que Jesus é o Salvador. E só fala isso quem está adquirindo a salvação. Leia para nós 1 João capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama ao que dele é nascido. Queridos, nós cremos em Jesus. Vamos continuar, aleluias, falando deste amor maravilhoso desse Jesus querido, até o último dia que Deus permitir que nós venhamos estar respirando neste mundo. Vamos fazer a obra de Deus, porque a salvação de Deus nos conduz a este caminho. Vamos ser os obreiros do último momento. Amém, igreja? Localize para mim 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Salmo 149, versículo 4. Terceiro item, o que a salvação de Deus envolve? Uma vida nova e pura. Salmo 149, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. A salvação de Deus envolve uma vida nova e pura, queridos, guardada dos perigos dos príncipes das trevas e das hordas espirituais da maldade que agem neste presente século. Oh, maravilha de Deus! A salvação de Deus, ela te protege, ela te envolve, ela lhe dá uma vida pura, uma vida nova, e as velhas coisas se fizeram novas. Entende isso, igreja? Isto é entregue através da salvação em Deus, na pessoa do seu Filho Cristo Jesus. Glórias a Deus por isso. Teremos tribulações? Sim, como eu disse. Estamos sujeitos às intempéries deste mundo? Sim, como todo mundo. Mas temos, podemos dizer, usando um termo meio chulo no mundo, temos uma carta na manga. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, igreja? Porque Deus, Ele continua operando em nossas vidas. Ele é o Senhor. E nós cremos em Deus. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus por isso. Então, queridos, vamos continuar dentro deste propósito. O propósito de adorar a Deus, de servir a Deus. Porque Deus é Senhor. Ele é
Salvador. Veja o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim, se alguém está em Cristo, oh maravilha, aleluia, é nova criatura. Como eu disse, tudo velho, teu pecado, aquilo que você praticou antes, passou. Agora você tem uma nova vida, tudo se fez novo. Você só não tem que voltar para o pecado, senão vai. A palavra diz que a porca volta ao vômito, se você voltar para o pecado. E que lambança é! Vamos prosseguir dentro deste propósito, desenvolvimento da salvação de Deus por nós. Salmo 149, versículo 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo, Ele adornará os mansos com a salvação. Porque o Senhor agrada da sua igreja, aleluias. Ele nos adorna com a salvação. É Deus que nos envolve, queridos. Amém? Guarda isso no coração. O que a salvação de Deus envolve? Uma vida nova e pura, guardada das hostes malignas deste mundo. Quarto item. Qual o objetivo da salvação de Deus? Tornar-nos semelhante a Cristo. Localize para mim 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3. E outro localize Efésios capítulo 4, versículo 15. Queridos, a salvação de Deus, ela tem um objetivo para a sua igreja. É fazer que os salvos se tornem semelhantes a Cristo, o Filho de Deus. Este é o objetivo que Deus trouxe para nós mediante a sua salvação. Por isso é que nós temos que segurar com todas as nossas forças a salvação que nos é dada por Deus através do seu Filho Jesus. Nada no mundo pode nos envolver, fazer com que nós venhamos largar essa grande salvação. Nada no mundo pode nos satisfazer ao ponto de nós virarmos as costas para a salvação. Veja o que diz 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3, por gentileza. Deixa eu ler aqui. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também Ele é puro. A semelhança de Cristo é nós buscarmos para a nossa vida a purificação, é nós sermos santos em todas as nossas atitudes, como Deus tem nos ensinado. Sede santo em toda a vossa maneira de viver, na maneira de andar, de falar, de vestir, de se comportar na sociedade. Glórias a Deus por isso, porque é nos dado a salvação, porque é nos premiada a salvação para morarmos na eternidade com Deus. Amém, igreja? Efésios 4,15 diz: antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo Jesus é a semelhança que Deus nos traz através da salvação. Glórias a Deus por isso, igreja. Devemos segurar com todas as nossas forças a salvação, porque para isso Deus enviou o Filho dele a este mundo, para nos salvar. Qual o objetivo da salvação de Deus para nós encerrarmos esta noite? Estar sempre com o Senhor. O projeto de Deus salvar o homem é para que o homem possa estar com Ele em toda a eternidade. Este é o plano de Deus para a raça humana. Este é o desejo de Deus para a sua criação. É que eles vão estar com Ele na eternidade, para todos sempre. João capítulo 14, versículo 3 diz: e quando eu for, Jesus falando, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Esta foi a palavra do Senhor Jesus quando esteve aqui na terra.
que Ele ia para preparar lugar, mas que voltaria para nos buscar, para nós estarmos com Ele na eternidade. Isso é promessa daquele que honra, daquele que vela sobre a sua palavra. É Deus. João capítulo 17, versículo 24 diz: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Esse é o desejo de Jesus para ti, igreja. É que tu esteja com Ele na glória. Não abra mão dessa tremenda salvação, dessa maravilhosa salvação. Não abra mão, igreja. Prossiga neste caminho, prossiga nesta jornada. Não debaixa desse exército. Marche, vai ter luta constante. Mas a vitória é certa. Glórias a Deus por isso. Amém, igreja? Amém. Vamos deixar então esses 4 itens para a igreja meditar, para a igreja guardar em vossos corações e praticar. Amém? Então nós concluímos esta noite que a salvação que vem de Deus é o pleno conhecimento da verdade sobre quem é o seu Filho, aleluia, o qual nos dá o direito para morarmos na eternidade com Ele. Portanto, se creres, será salvo tu e a tua casa. Creia, igreja, tenha fé, persevera. Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Se assim Deus permitir, estaremos aqui na quinta-feira em mais um culto da família para a glória de Deus. Vamos nos colocar em pé, fazemos uma oração para o término deste trabalho. Oremos. Pai querido, Pai santo, Pai de poder e Pai de glória, obrigado por esta palavra maravilhosa, abençoadora, Deus, aonde nós aprendemos que a salvação é em Ti, Senhor, que Tu é o único que pode proteger e salvar o homem, Senhor. Ó Deus, não deixa nós nunca esquecermos disso, Pai, até aquele grande dia que encontrarmos contigo nos ares, Senhor. Lança por terra toda a afronta do adversário, tudo aquilo que ele queira manifestar para nos tirar da Tua presença, Senhor. Continue abençoando a Tua igreja, dando vitória para a Tua igreja. Abençoa as famílias que estão ao redor e ao redor desta igreja, da vitória. Salva, liberta, cura elas, Pai, para que Teu nome seja exaltado. Abençoa os amigos internautas que nos acompanham através da internet. Vai de encontro à nossa parentela, fazendo uma grande obra, Papai querido, que eles possam encontrar a salvação e seguir, meu Deus e meu Pai, rumo a Te encontrar na glória, para ali juntos exaltarmos e glorificarmos o Teu nome, Senhor. Ó Deus, nós somos gratos, porque até aqui Tu tens estado conosco, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, é o que Te pedimos, em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Estendei vossas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós e todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.